momento eu quero convidar a nossa irmã Elcimar Neves, lá da Nova Porto Velho, que vai passar uma mensagem para nós. O Espírito Santo venha lhe usar por completo. Amém. Boa noite, irmãos. Para quem não me conhece, eu me chamo Elcimar. Eu sou lá da igreja da Nova Porto Velho, frequento lá já há alguns anos, eu, meu esposo, meu filho, toda a minha família. E agradeço ao convite de estar aqui compartilhando com vocês a mensagem desse segundo dia, dessa semana de oração que está apenas começando, né? Que Deus possa estar conosco durante todos esses dias, que possamos durante esses 10 dias fazer votos de renovar a nossa fé em Cristo, que nós possamos fazer planos para que a oração ela possa ser uma constante na nossa vida, todos os dias, na primeira hora da manhã, entregar a nossa vida a Cristo, buscar a Ele, para que cada dia mais nós possamos ter, como diz a música, mais de Cristo, mais do seu amor, mais da sua mansidão na nossa vida. Amém? Vocês estão com a revista, não é? A maioria está com a revista, alguns estão com a revista. Nós estaremos falando sobre o segundo tema, que é Vencendo em Cristo. E a revista ela começa falando a respeito de uma senhora chamada Elisa Hewitt, que era uma professora. E ela foi golpeada por um aluno com uma barra de madeira muito pesada. E além das feridas exteriores, ela ficou com uma cicatriz interior muito profunda. E ficou muito triste com tudo aquilo. Mas ela decidiu, então, entregar suas dores, entregar todos os seus problemas nas mãos de quem? De Jesus. E aí ela foi cada vez mais perdoando aquela pessoa que havia feito aquela maldade com ela. E ela chegou ao ponto de escrever esta música, Mais de Cristo, porque eu só consigo perdoar o meu irmão. Eu só consigo realizar obras diferentes na minha vida quando eu entrego a minha vida para quem, irmãos? Completamente para Cristo. Foi quando ela entregou a vida dela que ela conseguiu perdoar aquele aluno que havia feito aquela maldade com ela. O tema desta noite está baseado em Tiago, no capítulo 2, verso 14 a 26. Vamos abrir a Bíblia em Tiago, capítulo 2, verso 14 a 26. Antes de lermos, vamos curvar as nossas frontes para falarmos com Deus. Querido Jesus, que habita nas alturas do céu, Senhor, nós te agradecemos, porque nós nos encontramos no bom lugar, que é a tua santa casa. Pedimos, Senhor, que tu estejas presente neste momento, através do teu Santo Espírito, nos dando poder, nos dando compreensão da mensagem desta noite, que o teu Espírito Santo possa se mover neste lugar, nesta noite, para que possamos abrir as nossas mentes e a tua mensagem, Senhor, possa ser internalizada na nossa vida e possamos realmente caminhar todos os dias ao teu lado, melhorar cada vez mais como cristãos, crescermos, Senhor, como cristãos para a tua honra e para a tua glória. Seja conosco, é o que eu te peço em nome de Jesus. Amém. Verso 14. Meus irmãos, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Pode acaso semelhante fé salvá-lo? Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados de alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser, ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito de tudo isso? Assim também a fé, se não tiver obras, por si só está morta. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem as obras, e eu com as obras te mostrarei a minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem.
Queres, pois, ficar certo, ó homem insensato, de que a fé sem as obras é inoperante? Não foi por obras que Abraão, nosso pai, foi justificado, quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito, foi pelas obras que a fé se consumou. E se cumpriu a escritura, a qual diz: ora, Abraão creu em Deus, e isso lhe foi imputado para a justiça. E foi chamado amigo de Deus. Verificais que uma pessoa é justificada por obras e não por fé somente. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é o quê, irmãos? Morta. Algumas pessoas, elas dizem que quando Tiago ele escreveu esse capítulo 2, ele estava sendo contrário ao que Paulo fala. O que Paulo fala a respeito da fé? Ele diz o quê? Que nós somos justificados pela fé e não pelas obras. Porém, Tiago está dizendo aqui que a fé sem obras é o quê, irmãos? Morta. Será que existe contradição? De maneira alguma. Paulo está enfatizando o aspecto teórico. É necessário realmente que nós tenhamos fé para nós nos aproximarmos a Deus, nos achegarmos a Deus. Mas essa fé, a partir do momento que ela é uma fé verdadeira, uma fé genuína, ela precisa produzir o quê? Obras. E é exatamente sobre isso que Tiago está falando, sobre a importância das obras dentro de um contexto de uma fé verdadeira. Precisamos, então, se eu sou cristão, se eu tenho a verdadeira fé, eu preciso produzir o quê? Frutos, não é verdade? Irmãos, perante Deus, todos nós somos pecadores. Todos nós merecemos a morte. Porém, quando nós começamos a ter fé, essa fé nos iguala. E nós começamos a ser iguais perante Deus. Não existe ninguém melhor, ninguém pior perante Deus. Mas a partir do momento que nós temos fé, nós nos tornamos iguais uns com os outros. E essa fé vem de quem? Vem de Cristo Jesus, que através da cruz, Ele nos deu a possibilidade de nós desenvolver o quê? Fé nele, fé no seu sacrifício. Agora, existem dois pensamentos, não é verdade? Existem pessoas que dizem o seguinte: olha, você precisa fazer muitas obras, coisas boas na sua vida, para poder você ganhar pontinho com Deus, para que a sua balança lá no dia, né, do juízo, a balança das boas obras esteja lá em cima, não é verdade? Mas outras pessoas falam que outros pensamentos que dizem: não adianta você fazer nada. A tua sorte é que Jesus morreu na cruz do Calvário por ti. É só por isso que você vai conseguir alcançar o céu, a salvação. Tá certo esses dois pensamentos, irmãos? Tiago está dizendo exatamente que é necessário tanto um quanto o outro. Ou seja, não apenas eu acreditar no sacrifício de Jesus na cruz, mas eu preciso o quê? Produzir obras boas, preciso fazer coisas boas na minha vida. E quando a gente lê Tiago no capítulo 2, verso 14, logo no início ele diz uma pergunta: por acaso, qual é o proveito se alguém disser que tem fé, mas não tiver obras? Essa é uma pergunta que, irmãos, capciosa, não é? Eu posso dizer que tenho fé e não tenho obras? Isso é verdadeiro? Isso é real? Olha, eu posso dizer que eu tenho fé, mas eu preciso o quê? De ter as obras. E a gente lê logo no verso seguinte, Tiago confirmando da necessidade das obras. Vamos ver o verso 15. Se um irmão ou uma irmã estiverem carecidos de roupa e necessitados do alimento cotidiano, e qualquer dentre vós lhe disser: ide em paz, aquecei-vos e fartai-vos, sem contudo lhes dar o necessário para o corpo, qual é o proveito de tudo isso? É exatamente isso que Tiago está dizendo. Olha, irmãos, você disse que você tem fé, mas existe uma pessoa que vem, o irmão necessitado, e diz: olha, eu estou com fome.
eu estou passando por um problema muito difícil na minha vida, eu preciso da sua ajuda. E aí você chega e fala, ô irmão, venha cá então, irmão, vamos orar, né? Vamos orar aqui, venha cá. E você ora e pede, Senhor, abençoa o irmão, que não falte nada na mesa dele, que ele seja farto. E você faz aquela oração. E aí depois, quando termina, você fala, irmão, agora pode ir, irmão. Pode ir que Deus vai lhe abençoar. O irmão olha para você e fala, ué, mas eu ainda estou com fome. Isso aqui não resolveu nada, eu estou com fome, eu preciso de ajuda. Você não entendeu, irmão, que você é o quê? O instrumento de Deus. A partir do momento que você tem a verdadeira fé e você internaliza que Jesus morreu por você na cruz, você se comove com aquele sacrifício que Jesus fez por você. Aquilo é internalizado na sua vida. Você se transforma, entrega o seu coração para Jesus, você se transforma. A partir desse momento você é o instrumento nas mãos de Deus. Você precisa, não é apenas você entender, aceitar Jesus como seu Senhor, como seu Salvador. Você precisa agora ser o instrumento e ajudar. Você precisa entender que você é o instrumento que Deus quer usar para ajudar aquele irmão que está necessitando. Vocês estão entendendo que Tiago, ele não está sendo contraditório. Ele está dizendo que é importante sim a fé. Ele está falando de fé neste capítulo aqui. Tanto quanto Paulo, ele valoriza a fé. Porém, ele está dizendo, ele está enfatizando a importância das obras, porque é importante que você também produza obras boas. As boas obras só podem ser produzidas através de uma fé verdadeira. Se eu não possuo obras boas, se eu não tenho obras, é porque a minha fé não é verdadeira. Tá bom, irmãos? Um dos grandes problemas da igreja é o quê, irmãos? É que a gente simplesmente acaba agindo da mesma forma que o mundo age, não é verdade? As nossas atitudes não se diferenciam das atitudes do mundo. E não é isso que Jesus quer. A fé verdadeira não é manifestada dessa forma. Se você, por exemplo, irmãos, aceitou Jesus, reconheceu Ele como Salvador, está na igreja agora, e você é uma pessoa que, por exemplo, dá calote nos outros. Você é uma pessoa que tem negócios ilícitos. Você é um cristão que vive falando palavrões, vive fofocando, vive mentindo. Não diga que você é cristão. Não envergonhe o nome de Cristo. Porque o cristão, a fé verdadeira, ela faz você se tornar o quê? Mais semelhante a Cristo. As tuas atitudes, elas serão muito mais semelhantes a Cristo. Mas você diz, mas eu vou para a igreja todos os dias. Eu vou para a igreja, eu dou meus dízimos, eu canto, eu faço tanta coisa na igreja, não é? Eu participo. Isso significa que você tem fé? Não. Isso não significa que você tem fé. Porque à medida que você tem fé, as tuas ações, as tuas atitudes, elas serão parecidas com as atitudes de Cristo. Tiago está dizendo que não basta ter apenas a teoria, não basta apenas você crer. Você tem que ter o quê, irmãos? A prática. Tem que ter a fé e obra todas juntos. Vamos ler o verso 17. Assim também a fé, se não tiver obras por si só, ela é uma fé morta. Se não tiver obras, é uma fé morta. E você diz que é um cristão. Mas à medida que as pessoas vão conhecendo você, vão conhecendo a sua vida, entram na sua casa, elas não veem a Cristo. No seu trabalho, nos seus negócios, a sua família, os seus amigos, os seus filhos, a sua esposa, o seu esposo,
não veem a Cristo em você. E você diz, mas irmã, eu participei do culto na igreja, eu chorei muito. Foi muito forte o que eu senti, a emoção que eu senti naquele culto. Você precisa entender que a vida cristã não é somente de emoção, é muito mais do que isso. Você precisa experimentar muito mais, existem coisas muito mais maravilhosas do que apenas essa emoção. É você fazer o bem, é você ter a atitude de Jesus. E quando Jesus ele resume os mandamentos em 2, amar a Deus e amar ao próximo como a si mesmo, significa o quê? Que eu, a partir do momento que eu aceito Jesus como Salvador, eu começo a olhar o meu irmão com amor. Eu vejo o meu irmão diferente, eu tenho um olhar diferente sobre a vida, eu tenho um olhar diferente sobre as pessoas. Quando eu verdadeiramente tenho uma fé genuína, porque essa fé, ela vai produzir frutos em mim. Quando alguém vier e pedir uma ajuda, quando alguém vier e falar algo, para que eu possa atuar ali de alguma forma, eu não vou medir esforços, irmãos. Eu vou procurar fazer, porque a minha motivação é quem? É Jesus. É Ele ter morrido na cruz para nos salvar. E essa sua morte me tocou a você. E fez com que as nossas ações fossem transformadas. Essa é a motivação que nós temos para fazermos boas obras na nossa vida. Vamos ver agora o verso 18 e o verso 19. Mas alguém dirá, tu tens fé e eu tenho obras. Mostra-me essa tua fé sem obras e eu com as obras te mostrarei minha fé. Crês tu que Deus é um só? Fazes bem, até os demônios creem e tremem. Olha só, o que Tiago estava dizendo aqui? Você tem fé? Pois então me mostra a sua fé sem as suas obras, que eu vou te mostrar as minhas obras junto com a minha fé, que eu vou te mostrar o meu currículo todo, Tiago fala, de tantas obras que eu tenho, porque eu tenho o quê? Fé em Jesus. Nós não vamos fazer as obras, ganhar ponto com Jesus, porque nós queremos ganhar pontos com Deus. Nós precisamos entender o que, irmãos? Que a nossa motivação precisa ser Jesus. E por mais que nós tentemos pelas nossas próprias forças fazer esses esforços de pontos, nós precisamos entender que foi porque Jesus nos salvou, porque Jesus nos transformou, é que nós estamos caminhando nos seus caminhos. Não é simplesmente fazer as coisas para ganhar ponto com Deus, mas é porque Ele me salvou que eu faço as coisas para Ele. Essa deve ser a nossa motivação. E se de repente você só crê e não tem obras, não produz as obras, o que Tiago está dizendo aqui, irmãos? Uma coisa muito forte. Ele diz aqui que até os demônios creem. Portanto, se a sua fé está no nível de crer, essa fé é uma fé o quê? Satânica. Você está no nível dos demônios, que eles somente creem, mas eles não produzem ações. A crença deles não produz atos em prol de Cristo. E eu e você podemos, com a nossa crença em Deus, a nossa fé em Deus, produzir atos que refletem a Cristo em nossas vidas, amém? Por isso que Tiago ele enfatiza tanto isso, que nós não podemos somente, irmãos, ficar na teoria.
precisamos ter a prática em nossa vida também. Por exemplo, um casal que se casa, você vai perguntar para o homem, olha, você ama sua esposa? Amo. Quando foi que você disse que ama sua esposa? No dia do casamento. Mas tanto tempo, né? Mas por que você não fala que você ama ela mais vezes? Não, mas ela sabe que eu amo ela. Não preciso nem falar, que ela sabe muito bem que eu amo ela. Irmãos, esse amor, ele precisa o quê, mulheres? Ser externalizado em forma de palavras, em forma de atitudes todos os dias. Não pode ser apenas interiorizado. É a mesma coisa com relação à nossa fé. Nós não podemos somente dizer que temos fé. Nós precisamos o quê? Transformar essa fé em atitudes, em ações na nossa vida. Aqui na revista, diz aqui um verso, algo que é bem interessante de ler. Vamos ler na página 10, o tema é um processo diário. Quem tiver pode ler aí. Enquanto aqueles que confiam em si e se baseiam na perfeição de seu próprio caráter, perdem o falso manto de justiça quando submetidos às tempestades da prova. Os verdadeiros justos que de fato amam e temem a Deus cobrem-se do manto da justiça de Cristo, tanto na prosperidade quanto na adversidade. Renúncia própria, sacrifício pessoal, benevolência, bondade, amor, paciência, longanimidade e confiança cristã são os frutos diários produzidos por aqueles que estão verdadeiramente conectados com Deus. Seus atos podem não ser destacados perante o mundo, mas essas pessoas estão diariamente lutando contra o mundanismo e ganhando preciosas vitórias sobre a tentação do mal. Ou seja, quais são os atos de quem tem fé em Jesus, de quem é cristão? Está dizendo aqui, bondade, amor, paciência, longanimidade, confiança cristã, frutos. São os frutos que nós devemos todos os dias desenvolver na nossa vida. Porque nós queremos o quê? Como diz o hino, ser mais e mais semelhantes a quem? A Jesus. E se nós cremos em Jesus, temos amor, temos fé nele, nós precisamos lutar todos os dias e produzir esses frutos. E a partir do momento que eu tenho esse objetivo na minha vida, eu vou cada vez mais conhecendo Jesus. Nas primeiras horas da manhã, eu me ajoelho, entrego minha vida para Jesus. Eu vou para o trabalho dirigindo, penso em Jesus. Eu volto para casa, almoço, penso em Jesus. À noite, vou dormir, o último pensamento é Jesus. Quando eu estiver desta forma, irmãos, amando verdadeiramente a Jesus, eu terei cada vez mais a minha vida sendo o quê? Santificada. É dessa forma que ocorre a santificação. Quando eu me separo, santificação significa separação. Quando eu procuro deixar de fazer aquilo que não agrada a Cristo, e eu procuro agora seguir cada vez mais o que Ele pede para mim. E aí eu vou lutando, vou produzindo bons frutos, que é um reflexo de uma fé verdadeira em Cristo Jesus. Mas aí Tiago ele não ficou apenas falando, ele deu exemplos de fé e obras que foram produzidas por algumas pessoas. Vamos ver o primeiro exemplo de fé com obras na Bíblia. Aqui em Tiago, vamos ver o verso 21. Não foi por obras que Abraão, o nosso pai, foi justificado quando ofereceu sobre o altar o próprio filho Isaque? Vês como a fé operava juntamente com as suas obras. Com efeito foi pelas obras que a fé se consumou. E falando sobre quem, irmãos? Abraão, o pai da fé. Abraão, nós conhecemos a história, teve um filho com a sua escrava, depois teve um filho com quem? Com a sua esposa, Sara, que já estava bem idosa. E esse único filho da esposa que ele mais amava, Deus pediu o quê? Em sacrifício. E Abraão caminhou 3 dias para sacrificar o seu filho.
O que que faz uma pessoa, irmãos, caminhar 3 dias para sacrificar o seu filho? Ele acreditou em Deus. Ele acreditou na ordem que ele havia recebido de Deus. E veja bem, Abraão, ele tinha a fé e a sua fé produziu obras. Foi porque ele creu, ele acreditou, ele foi. Esse é o primeiro exemplo de fé, irmãos. Nós precisamos então entender que não são as obras que produzem a fé. Não é mais, quanto mais obras você faz, você vai ter fé. Não, irmãos. É a sua fé que vai produzir o quê? Obras boas. É o contrário. O segundo exemplo de fé e obras, quem é? Vamos verso 25. De igual modo, não foi também justificada, verso 25, né? Vamos lá. De igual modo, não foi também justificada por obras a meretriz Raabe, quando acolheu os emissários e os fez partir por outro caminho? Irmãos, quem foi abençoado por Deus? Raabe, uma meretriz, não é? Ela foi abençoada por Deus por quê? Porque ela acreditou na ordem que foi dada para ela, para que ela guardasse os espias do povo de Deus. E como resultado dessa sua atitude de fé, o que aconteceu? Toda a família de Raabe se salvou, escapou ali daquele massacre. Veja bem, a fé novamente produzindo obras. Irmãos, não existe como dissociar fé de obras. Precisamos andar juntamente com esses dois em nossa vida. No finalzinho aqui da revista também, no tópico aplicação pessoal, bem no finalzinho, onde começa, devo mudar alguns dos meus hábitos, algo bem interessante que eu gostaria de ler com vocês. Devo mudar alguns dos meus hábitos e me alimentar melhor, passar mais tempo com a Bíblia e em oração, envolver-me mais com o cuidado dos sofredores, pois em breve Jesus voltará. O iminente retorno de Jesus não é apenas um jargão evangelístico, é um farol que deve dirigir cada decisão e escolha do nosso dia a dia. Devemos passar mais tempo com quem, irmãos? Bíblia e oração. Precisamos orar, precisamos clamar a Deus, fazer como aquele irmão do testemunho. O que ele falou? Sobre a oração intercessória. A oração intercessória é quando você ama tanto outra pessoa, a ponto de você clamar a Deus por ela. Pedir para que Deus abençoe aquela pessoa, cure ela. Irmãos, quando você ora em favor de outra pessoa, as suas orações se juntam juntamente com as orações de quem? De Deus. Porque Deus ora por nós também. Deus ora por mim, Deus ora por você. E Ele fala o meu e o seu nome. O que foi que Ele falou para Pedro? Jesus, numa certa noite, falou: Pedro, eu estou orando por ti, porque Satanás pediu a tua alma. Não foi isso que Jesus falou para Pedro? Que Satanás pediu a alma. Mas será que Satanás pediu realmente a alma para Jesus? Será que ele imaginava que Jesus ia dar a alma de Pedro? O que ele queria dizer, Jesus, era o seguinte: que Satanás, ele conhece as minhas e as tuas fraquezas. Ele sabe os nossos genes, sabe exatamente aquilo que nós temos inclinação para pecar. E ele se coloca na frente das suas hostes inimigas, Satanás. E ele fala: traga aquele rapaz para mim. Traga aquela jovem para mim. Eles têm um grande potencial. Coloque escuridão na vida deles. É isso que Satanás faz. Mas graças a Deus, Jesus está lá no céu orando fervorosamente. Por quê, irmãos? Por mim e por você. E Ele fala o meu e o seu nome. Da forma como Ele falou o nome de Pedro, Ele fala o nosso nome. Então, quando você se ajoelha, você intercede
por outras pessoas, as suas orações se fundem com as orações de Jesus. E rapidamente Jesus fala assim: olha, aquele meu filho que estão orando por ele, vá lá, protege. E os anjos bons, aonde eles estão, rapidamente eles voam e protegem aquele filho que você está orando, que Jesus também ora por ele, amém? Então, oração, precisamos de mais oração, precisamos de Bíblia na nossa vida. E para concluir, irmãos, eu quero dizer que a fé que não é uma verdadeira fé, ela é uma fé o quê? Morta. O que o morto faz? Se anda, se caminha, não está morto. Não é verdade? E uma fé morta não faz nada. Precisamos dar o passo inicial. Precisamos clamar a Deus em oração. Eu tenho uma caixinha de oração que tem cerca de 80 nomes nela, ou mais. Todas as manhãs eu clamo a Deus por essas pessoas. Precisamos interceder pelos nossos irmãos. São pessoas que carecem, que necessitam do amor de Deus. Quantas pessoas existem aí no mundo que não conhecem o amor de Jesus? Será que no seu trabalho as pessoas sabem que você é cristão? A sua fé está produzindo obras no seu trabalho? Que tipo de obras? As pessoas conhecem você no seu trabalho, na sua escola, na sua faculdade, onde você está? Você produz boas obras? As pessoas têm prazer de estar ali com você? Essa semana, eu estava na minha manicure e eu sempre converso com ela, né, sobre a palavra de Deus. E na semana passada nós estávamos conversando sobre um episódio que aconteceu no mundo da música. Uma cantora que falou algo muito forte. E na oportunidade, eu conversando com a Sara, o nome dela é Sara, eu falei: você quer estudar a Bíblia? Ela: eu quero. E aí, quando foi essa semana, ontem, eu fui lá no salão e ali fazendo a unha mesmo, irmão, porque se a gente for esperar um momento, tudo bonitinho ali, você sentado, para você, tudo silêncio, para você estudar a Bíblia, não vai acontecer nunca esse momento, essa oportunidade. E ali fazendo a unha mesmo, eu já comecei a falar a primeira lição para ela, e nós começamos a conversar, e nisso, a patroa dela estava lá também e começou a conversar sobre a Bíblia. Que coisa interessante. E nós ali conversando e ela também interessada. Eu já ofereci o estudo para a patroa dela e ela aceitou também, irmãos. Eu já estou aí com alguns estudos, fora outros que eu já tenho. Mas assim, é assim, irmãos. A gente precisa aproveitar a oportunidade de estudar a palavra de Deus com quem quer que seja. E eu então ali comecei a estudar com ela e comecei a falar sobre os mandamentos de Deus. E eu falei ali do 4º mandamento. Ela falou: mas na igreja católica não é assim, dessa forma. Não existe esse 4º mandamento. Isso aqui está escrito na Bíblia, esse 4º mandamento mesmo, isso é verdade? Eu falei: está aqui, ó. E ela ficou admirada. Eu me emocionei com a admiração dela, que ela realmente não sabia. Ela falou: eu não sabia disso, irmãos. Quantas pessoas não sabem, não conhecem a palavra de Deus, não conhecem o amor de Deus. Ela está ali do seu lado, está morrendo, está perecendo, e você não fala do amor de Deus. Quantas pessoas, irmãos, e os frutos? Se a sua fé não produz frutos, não é uma fé verdadeira, é uma fé morta. Precisamos ter uma fé viva, para que nós possamos ser a última geração e que possamos ver Jesus voltar ainda o quê? Em vida, irmãos. A nossa fé precisa ser uma fé viva. Mas eu não posso ser apenas um cristão de aparência, entrar na igreja. Não, eu me converti, eu aceitei Jesus, agora cabelinho cortado, gravata até aqui, cigarro,
tchau, bebida, tchau. Não, não é assim. Precisa ser natural, porque os frutos, eles são o quê? Naturais, não é de aparência. Se acontecer alguma coisa no seu caminho, alguma tentação, o que você fala? Não, eu não posso fazer isso, porque Jesus me salvou. Eu tenho um relacionamento tão bom com Jesus, eu não posso perder isso de maneira alguma. Eu não vou fazer isso com Jesus. Naturalmente, não de aparência. Mas e se acontecer de você pecar na sua vida cristã, porque nós caímos? E se acontecer de você pecar e você não decepcionar a Jesus, você vai, aí entra um outro fruto que você vai estar produzindo. Você vai chegar para Jesus através do seu arrependimento e você vai dizer: Senhor Jesus, me perdoa. Eu pequei contra ti, eu não queria, me perdoa, Senhor Jesus. Irmãos, é a fé produzindo obras. É uma fé viva. É isso que Jesus quer que nós tenhamos, que nós produzamos na nossa vida diária. Abraão e Raabe foram movidos pela fé. O que tem movido as suas ações? As nossas ações precisam ser movidas pelo amor que nós temos em Jesus. Se não for essa a origem da nossa fé, jogue fora. Se for o orgulho, se for o egoísmo que está movendo a sua fé para que você mostre para as pessoas que você está fazendo, para que você mostre para as pessoas que você quer ter a aparência de que você é, se é isso, jogue fora, irmãos. Porque a fé, ela precisa ser verdadeira. Os frutos também precisam ser verdadeiros na sua vida. Eu desejo nesta noite que as minhas, as suas obras, as nossas obras, elas possam ser verdadeiras. E que as nossas obras possam refletir a Jesus aonde nós formos, em todos os lugares que nós estivermos. E eu concluo lendo Tiago capítulo 2, versículo 26, que diz: porque assim como o corpo sem espírito é morto, assim também a fé sem obras é morta. Que nós possamos, irmãos, ter uma fé viva em Jesus. Que nós possamos produzir frutos diários na nossa vida. Começar nos ajoelhando, como é o objetivo dessa semana de oração, na primeira hora da manhã, entregando as nossas vidas a Jesus. Porque com Jesus em nossa vida, como diz o tema aqui de hoje, nós seremos muito mais do que vencedores. Esse é o meu desejo para com cada um de nós. Que Jesus possa habitar na nossa vida e que nós possamos ser vencedores em Cristo Jesus todos os dias. Amém? Eu vou cantar neste momento o hino. E se você sentir o desejo de ter Jesus na sua vida, esse hino fala sobre isso. Quero ter Jesus na minha vida. Se você sente o desejo de ter Jesus na sua vida, todos os dias produzir bons frutos, o ano só está começando. Iniciar esse ano se comprometendo com Deus para orar mais, para ler mais a sua palavra, para fazer mais boas obras. Se comprometa com Deus. Se você tem o desejo que Jesus habite na sua vida todos os dias, durante esse ano de 2024, de entregar a sua vida para Jesus, fique em pé à medida que a gente for cantando esse hino. Quero ter Jesus na minha vida, para que meus atos sejam puros. Quero ter o amor que vem de Cristo, a guiar meus passos inseguros. Só Jesus mostrou com sua vida
Jesus, vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus, vivemos para amar. Amém. Jesus possa fazer parte da sua e da minha vida. Jesus é tudo de bom. Quero ter Jesus na minha vida, como um pai guiando os meus passos. Quero a paz que vem da liberdade, seus braços. Só Jesus mostrou com sua vida que Ele tem poder e amor pra dar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus, vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus, vivemos para amar. Nosso ser depende da sua graça. Com Jesus, vivemos para amar. Senhor Jesus, aqui estamos, Senhor, contritos a Ti, Senhor, porque nós sabemos que nós não somos nada sem Ti. Nós não conseguimos nada, não temos nada, nem sequer respirar nós conseguimos, Senhor, sem a Tua presença na nossa vida. Pedimos, Pai, que Tu venhas fazer presente na nossa vida. Não retire, Senhor, de nós o Teu Santo Espírito. Que o Teu Santo Espírito possa habitar na nossa vida todos os dias, nos mostrando o que é correto nós fazermos, nos mostrando qual é a Tua vontade, meu Deus. E a Tua vontade é que nós possamos todos os dias termos uma comunhão contigo através da oração, do estudo da lição, Senhor. Sabemos que Tu tens saudades de nós, Senhor. Sabemos que Tu quer, Senhor, que nós nos acheguemos a Ti todos os dias. Ah, meu Pai, nós por nós mesmos nós não conseguimos, porque nós somos pecadores, somos falhos. A nossa fé é tão falha, Senhor, tão pequena. Nós queremos, Senhor, desenvolver a nossa fé em Ti cada dia mais, e que a nossa fé possa produzir frutos, meu Pai. Que esses frutos possam ser vistos por onde nós estivermos indo, no trabalho, em casa, onde nós estivermos, Pai. Transforma a nossa vida, transforma o nosso ser. Nos dê, meu Pai, uma fé viva em Cristo Jesus. Que a nossa luz possa transbordar, para onde nós formos, possa brilhar. Que as pessoas possam ver Jesus em nós, meu Pai. E através do nosso exemplo, as pessoas possam perguntar: quem é que você segue? Quem é o seu Deus? Eu quero seguir esse Jesus que fez isso na sua vida, que faz com que você faça essas ações, essas atitudes na sua vida. Eu quero seguir. Me mostre esse Jesus. Senhor, tenha misericórdia de nós, Pai. Esteja conosco, habite na nossa vida e habite no nosso lar. Transforma a nossa vida todos os dias. Seja com cada irmão aqui dessa igreja, Senhor. Eu sei que Tu amas a cada um deles. Eu sei que Tu amas a família deles, Pai. Tem um carinho muito grande por eles. Cuida deles, Pai. Protege a vida de cada um deles.
E que de todos os objetivos que eles têm aqui nessa terra, o objetivo principal seja se achegar cada vez mais a Ti, seguir, Te servir e ser fiel a Ti até a morte. Nos guarde, nos proteja. Eu que te peço e agradeço em nome pelo amor de Jesus. Amém. Eu vou estar à porta despedindo vocês, irmãos. Deus possa abençoar cada um de vocês. Vão com Deus para casa em segurança. E amanhã, se Deus quiser, estaremos novamente aqui. Amém. Quero também agradecer à irmã Elcimar por estar compartilhando a palavra com a gente. Hoje os dias são